Rudolf Höss não empunhou pessoalmente a arma, mas projetou um sistema em que matar era uma operação rotineira, eficiente e silenciosa. E ele fez isso no conforto de sua casa, com sua família a poucos metros das câmaras de gás. Desde sua infância, moldada pela obediência cega até sua ascensão como comandante de Auschwitz, Höss foi a engrenagem ideal em uma máquina de extermínio. Ele não gritou. Ele não torturou. Eu estava calculando. Ele organizou a logística para matar dezenas de milhares por dia e fez isso com precisão cirúrgica, sem levantar a voz, sem questionar nada. Como você executa um homem que nunca demonstrou remorso? O que realmente aconteceu em seus últimos dias? E o que seu julgamento revela sobre a verdadeira natureza do mal em tempos de guerra? Origens do mal, a ascensão de Rudolf Höss. A vida de Rudolf Höss começou na pacata cidade de Baden-Baden em novembro de 1900, um começo comum para alguém que se tornaria o arquiteto do horror mais sistemático do século XX. Filho de um comerciante com experiência militar colonial, o jovem Rudolf cresceu sob a sombra de uma disciplina sufocante e da rigidez católica que moldaram sua percepção inicial de dever e obediência. A casa de Höss não era um espaço para expressão individual. Era um campo de treinamento para submissão à autoridade. Francisco Xavier, seu pai, havia retornado da África Oriental com expectativas precisas. Seu único filho seguiria o caminho do sacerdócio, sem questionamentos ou desvios. Essa estrutura hierárquica inicial implantada em suas consciências foi reforçada por tutores particulares que continuaram sua doutrinação. A criança aprendeu a ficar em silêncio, a obedecer e a encontrar virtude no sacrifício pessoal. Não havia amigos próximos, apenas rotinas e obrigações. Seu único relacionamento genuíno era com seu cavalo, um detalhe aparentemente trivial que revela a profunda solidão formativa de alguém que mais tarde ordenaria o assassinato de mais de 1 milhão de seres humanos sem demonstrar nenhuma emoção. A separação veio cedo. A morte de seu pai, quando Rudolf tinha 13 anos, deveria ter representado uma libertação, mas o vazio que deixou foi rapidamente preenchido por outra estrutura autoritária. A Europa fervilhava de tensões antes da Grande Guerra, e o adolescente Höss, sem pressão dos pais, mas com seu treinamento de obediência intacto, encontrou no exército um novo sistema ao qual podia se subordinar. Ele mentiu sobre sua idade e, surpreendentemente, foi aceito no 21 Degree Regimento de Dragões de Baden, o mesmo corpo onde seu pai e avô serviram. Aos 14 anos, quando muitas crianças mal saíram da infância, Höss já vestia o uniforme imperial alemão. Seu destino era a frente turca, como parte do corpo asiático alemão lutando ao lado do Império Otomano na Palestina, Iraque e Síria. A crueldade da guerra não pareceu afetá-lo como seria de se esperar de um adolescente. Ele foi ferido 3 vezes, contraiu malária e, por sua firmeza, recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe e o Crescente de Ferro, concedidos pelos turcos. Antes de completar 18 anos, ele já comandava sua própria unidade de cavalaria, uma conquista extraordinária para sua idade, que refletia sua fria eficiência. A derrota alemã, em 1918, lançou Höss em um país irreconhecível. Sua mãe morreu durante sua ausência e o soldado adolescente retornou a uma nação humilhada onde o caos substituiu a ordem. O Tratado de Versalhes impôs condições que muitos alemães consideraram uma traição. Höss, treinado em estruturas rígidas, viu-se em um vácuo de autoridade que considerou intolerável. Como milhares de veteranos desorientados, ele canalizou sua frustração para grupos paramilitares de extrema-direita. Os Freikorps foram seu primeiro lar político. Essas milícias, compostas principalmente por ex-combatentes, lutaram contra comunistas e sindicalistas enquanto defendiam uma visão nacionalista radical da Alemanha. Höss encontrou lá uma nova estrutura hierárquica que substituiu a perdida, bem como um propósito e uma comunidade de camaradagem militar. Em 1919, ele se juntou ao Freikorps Rosbach, onde sua obediência e frieza o tornaram um membro valioso. Sua radicalização encontrou expressão violenta em 1923. Höss participou, junto com outros membros dos Freikorps, do assassinato de Walter Kadov, um professor acusado de ter traído Albert Leo Schlagetter, um sabotador nacionalista executado pelos franceses na Renânia ocupada. A brutalidade do ato foi extrema. Kadov
foi barbaramente espancado e morto com uma pedra na cabeça. O crime foi cometido em uma fazenda de propriedade de Martin Bormann, que anos mais tarde se tornaria secretário particular de Hitler. Isso não foi uma coincidência, mas o primeiro nó em uma teia de conexões fatais. Höss foi preso e condenado a 10 anos de prisão pelo assassinato. Entretanto, a prisão não representava redenção, mas confirmação. Na prisão de Brandemburgo, ele dividiu espaços com outros extremistas e foi tratado como um prisioneiro político com privilégios especiais. Lá, sua visão de mundo se cristalizou em torno da ideia de uma Alemanha traída pelos políticos de Weimar, pelos comunistas e, acima de tudo, pelos judeus. A religião católica de sua infância foi definitivamente abandonada, agora considerada fraca e ineficaz. Sua libertação ocorreu em 1928, graças a uma anistia geral. O homem que saiu da prisão não era mais um jovem confuso. Ele era um nacionalista convicto, convencido de uma missão histórica na reconstrução alemã. O caminho para o nacionalsocialismo foi pavimentado. De fato, em 1922, durante uma licença anterior à sua prisão, Höss compareceu a um comício do então pouco conhecido Adolf Hitler em Munique. A oratória inflamada do futuro Führer deixou sua marca nele e logo depois ele se juntou ao Partido Nazista, tornando-se um dos primeiros membros registrados. Após sua libertação, a vida de Höss tomou brevemente uma direção inesperada. Ele se juntou à Liga Artaman, uma organização nacionalista agrária que promovia o retorno à terra como uma purificação do espírito alemão. Lá ele conheceu Hedwig Hensel, com quem se casou em 1929 e com quem teria 5 filhos. Este período bucólico ofereceu estabilidade aparente, mas a ligação com o nacionalsocialismo permaneceu latente. A Liga Artaman manteve fortes laços ideológicos com o crescente movimento nazista. A ascensão de Hitler ao poder em 1933 abriu novas portas para Höss. Em 1934, quando o partido já controlava a Alemanha, juntou-se formalmente à Schutzstaffel, SS, a força paramilitar de elite nazista. Seu histórico prisional e temperamento disciplinado o tornaram um candidato ideal para o sistema que os nazistas estavam construindo. Ele foi designado para o campo de concentração de Dachau, o primeiro estabelecido pelo regime. Em Dachau, sob a supervisão de Theodor Eicke, Höss aprendeu os fundamentos do que ele mesmo descreveria como a verdadeira doutrina da SS: obediência absoluta, a erradicação da compaixão e o uso sistemático do terror como ferramenta de controle. Eicke não era apenas um ideólogo fanático, mas também um organizador metódico que estava lançando as bases administrativas do sistema de campos de concentração nazista. Höss absorveu essas lições com a mesma disciplina que demonstrou no exército. Sua eficiência lhe rendeu promoções. Ele foi promovido a Rapportführer, líder de bloco, e mais tarde transferido para Sachsenhausen, outro campo importante localizado nos arredores de Berlim. Lá, ele supervisionou execuções e aprimorou suas habilidades administrativas. Ele não era mais um simples guardião. Estava se tornando uma engrenagem fundamental na máquina repressiva nazista. Sua capacidade de coordenar operações complexas sem demonstrar emoção o distinguiu entre seus pares. Durante esse período, Höss desenvolveu um relacionamento próximo com Heinrich Himmler, o líder da SS e futuro arquiteto do aparato repressivo do Reich. Essa conexão seria decisiva para seu futuro. Em 1940, quando os alemães precisaram expandir seu sistema de campos para os territórios ocupados, Himmler selecionou pessoalmente Höss para uma missão específica: inspecionar um antigo quartel polonês perto de Cracóvia que poderia ser convertido em um novo campo de concentração. O local escolhido foi um grupo de edifícios militares desativados nos arredores de uma pequena cidade chamada Oświęcim. Os alemães o chamaram de Auschwitz. O que Höss veria naquele lugar não era apenas uma oportunidade de avanço, mas o palco onde sua obediência, eficiência e frieza emocional culminariam no maior crime sistemático da história moderna. O arquiteto de Auschwitz, a criação do campo de extermínio. Em um degree de maio de 1940, Rudolf Höss assumiu o cargo que o imortalizaria nas páginas mais sombrias da história: comandante do campo de concentração de Auschwitz. A nomeação não foi coincidência.
Höss possuía precisamente as qualidades que o Reich precisava: disciplina militar, eficiência administrativa e, acima de tudo, uma lealdade ideológica inabalável combinada com um distanciamento emocional peculiar. A escolha do local foi baseada em considerações pragmáticas. O antigo complexo militar oferecia infraestrutura básica utilizável: quartéis, instalações sanitárias rudimentares e edifícios administrativos. Sua localização geográfica era ótima. Estava situada em um centro ferroviário que conectava a Alemanha a oeste territórios orientais recém-conquistados, facilitando o transporte em massa. Além disso, seu relativo isolamento em uma área rural da Polônia ocupada fornecia a discrição necessária para as atividades que ali ocorreriam. Desde sua chegada, Höss demonstrou uma visão sistemática. O campo deveria ser autossuficiente, funcional e expansível. Os antigos quartéis foram convertidos para abrigar prisioneiros, principalmente opositores políticos poloneses nessa fase inicial. Foi construído um perímetro de cercas elétricas, além de torres de vigia em pontos estratégicos e um muro separando o complexo do mundo exterior. A autonomia operacional era uma prioridade. Foram criadas padarias, lavanderias, oficinas e armazéns. Não era apenas um centro de detenção, era uma entidade produtiva a serviço do Reich. Este primeiro desenvolvimento, mais tarde conhecido como Auschwitz I, tornou-se o núcleo administrativo de todo o complexo. Os escritórios de comando, alojamentos para oficiais e suboficiais da SS e a residência pessoal de Höss estavam localizados lá. O comandante mudou-se para lá com sua esposa Hedwig e seus 5 filhos. O layout de Auschwitz refletia a mentalidade militar e burocrática de Höss. Blocos retangulares de tijolos dispostos em fileiras ordenadas, ruas retas numeradas metodicamente, espaços para formações e controle. O famoso lema Arbeit macht frei, o trabalho libertará, foi colocado na entrada, uma ironia macabra para quem passava por suas portas. A verdadeira transformação começou após a visita de Heinrich Himmler, em março de 1941. O Reichsführer SS ficou impressionado com a eficiência organizacional implementada por Höss. Durante essa inspeção, Himmler o informou pessoalmente sobre os planos de expansão que mudariam radicalmente a natureza do campo. Ele ordenou a construção de um segundo complexo, muito maior, inicialmente com capacidade para abrigar 100.000 prisioneiros, principalmente soviéticos. Essa expansão estava ligada à iminente Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética que começaria em junho daquele ano. Este novo complexo, chamado Auschwitz-Stag de Birkenau, seria construído aproximadamente 3 quilômetros do campo original, perto da vila de Brzezinka, Birkenau em alemão. Höss supervisionou pessoalmente o planejamento, selecionando um terreno pantanoso que exigia um extenso trabalho de drenagem realizado pelos prisioneiros em condições extremas. Milhares morreram durante esta fase de construção, antecipando o destino de milhões que viriam depois. O que distinguiria Birkenau não seria apenas seu tamanho, mas seu propósito. À medida que a política nazista se radicalizou em 1941, especialmente após a invasão da URSS, a solução final começou a tomar forma. Nesse contexto, Auschwitz se transformaria de um campo de concentração convencional em uma instalação projetada especificamente para extermínio em massa. O momento decisivo veio em setembro de 1941. Höss autorizou um experimento macabro no Bloco 11 de Auschwitz I, conhecido como Bloco da Morte. Um grupo de aproximadamente 850 prisioneiros, principalmente soviéticos e poloneses, selecionados arbitrariamente, foram trancados no porão do prédio. Lá, oficiais da SS, sob a supervisão do subcomandante Karl Fritsch e com a aprovação de Höss, introduziram pela primeira vez cristais de Zyklon B, um pesticida à base de ácido cianídrico originalmente desenvolvido para desinfecção. O resultado foi considerado bem-sucedido pelos algozes. Todos os prisioneiros morreram em minutos, sem necessidade de munição ou envolvimento direto dos algozes. Este momento marca o nascimento do método que se tornaria um símbolo do Holocausto. Höss, sempre metódico, ordenou estudos sobre a quantidade ideal de gás necessária de acordo com o volume da câmara e o número de vítimas, a temperatura ideal para maximizar seu efeito e o momento preciso para a ventilação subsequente.
A escalada em direção ao extermínio em massa coincidiu com a Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, onde altos oficiais nazistas coordenaram a implementação da solução final. Embora Höss não tenha participado diretamente desta reunião, seus efeitos transformaram radicalmente Auschwitz. Himmler já havia informado meses antes que o campo seria o principal centro de extermínio de judeus europeus, justamente por sua localização estratégica e capacidade de expansão. Durante 1942 e 1943, sob a liderança de Höss, Birkenau passou por uma transformação radical. Inicialmente foram construídas duas instalações temporárias de extermínio, conhecidas como Bunker 1 e Bunker 2, ou Casa Vermelha e Casa Branca, respectivamente. Eram edifícios agrícolas convertidos em câmaras de gás, com crematórios improvisados em fossas ao ar livre. Logo, elas se mostraram insuficientes. A industrialização do genocídio atingiu seu ápice com a construção de 4 grandes complexos de extermínio, conhecidos como crematórios segundo, terceiro, quarto e V. Cada um incluía câmaras de gás subterrâneas ou acima do solo, capazes de assassinar simultaneamente milhares de pessoas, diretamente conectadas a crematórios de alta capacidade. O projeto desenvolvido pela empresa civil alemã Topf & Söhne permitiu que milhares de corpos fossem processados diariamente com o mínimo de pessoal. Para facilitar esse processo, Höss ordenou a construção de um ramal ferroviário que ia diretamente para Birkenau e terminava em uma plataforma central conhecida como a Rampa. Lá, os deportados desembarcavam dos trens e passavam por uma seleção. Médicos da SS, incluindo o infame Joseph Mengele, decidiam com um simples gesto quem viveria temporariamente como trabalhadores escravos e quem seria imediatamente enviado para as câmaras de gás. A eficiência do sistema é chocante em sua frieza calculada. Os recém-chegados, exaustos após dias de viagem em condições desumanas, foram recebidos com uma falsa sensação de ordem. Eles foram instruídos a deixar seus pertences cuidadosamente para desinfecção, despir-se e preparar-se para um banho após a longa viagem. As câmaras de gás foram projetadas para simular instalações sanitárias com chuveiros falsos no teto. Somente quando as portas foram hermeticamente fechadas, o engano foi exposto. Depois que as câmaras eram seladas, o pessoal da SS jogava projéteis de Zyklon B através de aberturas no teto ou nas paredes. O processo de morte durava entre 10 e 20 minutos, durante os quais os prisioneiros sofriam asfixia progressiva e convulsões agonizantes. Höss, em suas memórias posteriores, descreveria friamente como os corpos eram empilhados em forma de pirâmide, com os mais fortes no topo buscando desesperadamente o ar que não existia mais. O processamento subsequente dos cadáveres era de responsabilidade do Sonderkommando, grupos de prisioneiros, principalmente judeus, forçados, sob ameaça de morte, a realizar essa tarefa macabra. Eles extraíam dentes de ouro, cortavam cabelos para uso industrial e transportavam os corpos para os fornos. A desumanização era absoluta. Os corpos eram chamados em documentos oficiais de peças ou unidades. Paralelamente a essa maquinaria da morte, Höss desenvolveu um terceiro componente do complexo, Auschwitz III Monowitz, também conhecido como Buna, um campo de trabalhos forçados para abastecer a indústria alemã, particularmente a fábrica de borracha sintética IG Farben. Os prisioneiros designados para Monowitz trabalhavam literalmente até a morte, com expectativas de vida raramente ultrapassando 3 meses devido à combinação de trabalho extenuante, desnutrição e doenças. A administração do complexo seguia uma rigorosa estrutura hierárquica. Höss, como comandante, sentava-se no topo, auxiliado por vários delegados responsáveis por áreas específicas. O Lagerführer, comandante do subcampo, supervisionava as diferentes seções do complexo. O Rapportführer controlava blocos individuais e coordenava o trabalho forçado. A guarda do perímetro e as tarefas de vigilância eram de responsabilidade das SS Totenkopfverbände, unidades caveira morta. Para facilitar o controle interno, os nazistas implementaram um sistema de prisioneiros oficiais. Capos, Blockeltest e outros prisioneiros privilegiados colaboravam na administração interna em troca de pequenos benefícios. Essa estratégia não apenas reduziu a necessidade de pessoal alemão,
mas também criou divisões entre os próprios prisioneiros, dificultando a solidariedade e a resistência organizada. A meticulosidade administrativa de Höss era lendária. Ele manteve comunicação constante com a sede da SS em Berlim, enviando relatórios detalhados sobre as capacidades operacionais, o número de indivíduos processados e a eficiência das instalações. A linguagem usada nesses documentos revela uma desumanização absoluta. Termos como peças, unidades ou material substituíram qualquer referência a seres humanos. Sua vida pessoal durante esse período apresenta um contraste perturbador. Ele morava com sua família em uma confortável vila dentro do complexo, a poucos metros do crematório primeiro. Seus filhos brincavam nos jardins enquanto as chaminés do crematório queimavam incessantemente. Hedwig, sua esposa, mantinha uma casa arrumada e aconchegante, aparentemente isolada da realidade ao redor. Em suas memórias posteriores, Höss mencionaria a tranquilidade que acompanhava o retorno a esse ambiente doméstico após dias supervisionando o extermínio em massa. A vida dupla de Höss exemplifica o que Hannah Arendt mais tarde descreveria como a banalidade do mal, a capacidade humana de compartimentar a existência, de ser simultaneamente um pai amoroso e organizar sistematicamente o assassinato de milhões. Ele não era um psicopata irracional, mas um burocrata eficiente que via o genocídio como uma tarefa administrativa atribuída, desconectada de qualquer reflexão moral. Em novembro de 1943, depois de mais de 3 anos comandando Auschwitz, Höss foi temporariamente afastado de seu comando direto devido a vários escândalos, incluindo um relacionamento com um prisioneiro político e suspeitas de corrupção na gestão de propriedades confiscadas das vítimas. Contudo, ele não caiu em desgraça. Ele foi promovido ao cargo de chefe do Departamento I do Escritório Central de Economia e Administração da SS, cargo de onde supervisionava todos os campos de concentração do Reich. Contudo, sua relação com Auschwitz não havia terminado. Em 1944, diante dos avanços dos aliados e da iminente derrota do Reich, os nazistas aceleraram o extermínio. A eficiência do horror, Operação Höss e o genocídio húngaro. Na primavera de 1944, enquanto as forças aliadas avançavam inexoravelmente pela Europa e a derrota do Terceiro Reich parecia cada vez mais inevitável, uma operação de extermínio sem precedentes começou a tomar forma. Os arquitetos do Holocausto, longe de parar sua maquinaria diante da derrota iminente, decidiram acelerá-la. Esta fase final, mais intensa e brutal do genocídio nazista, seria dirigida pelo homem que transformou Auschwitz em uma fábrica de morte, Rudolf Höss, que retornaria especificamente para supervisionar o que ficaria conhecido internamente como Action Höss ou Operação Höss. O contexto geopolítico desta fase é crucial para entender seu desenvolvimento. Até março de 1944, a Hungria permaneceu um aliado ambivalente do eixo. Sob o comando do almirante Miklos Horthy, o país implementou legislação antissemita, mas resistiu parcialmente à pressão alemã para deportar sua população judaica. Esta comunidade, a segunda maior da Europa, com aproximadamente 725 mil pessoas, permaneceu relativamente protegida enquanto milhões pereceram nos territórios ocupados ao redor. A situação mudou drasticamente quando os serviços de inteligência alemães detectaram contatos entre a Hungria e os aliados, interpretados como preparativos para desertar do eixo. Hitler ordenou a ocupação militar do país em 19 de março de 1944, na Operação Margaret. O governo húngaro foi reduzido a uma administração fantoche controlada por Berlim, e a SS imediatamente assumiu o controle das políticas relativas à população judaica. Adolf Eichmann, que já havia coordenado deportações de outros países europeus, foi enviado a Budapeste para organizar a logística. Ao mesmo tempo, Heinrich Himmler solicitou a presença de Rudolf Höss para uma missão especial. Apesar de ter sido transferido para um posto administrativo em Berlim em novembro de 1943, Höss ainda era considerado o maior especialista em extermínio em massa eficiente. Sua tarefa, retornar a Auschwitz para preparar o campo para a chegada iminente de centenas de milhares de judeus húngaros no menor tempo possível. A operação começou com precisão militar.
Entre abril e maio de 1944, os judeus húngaros se concentraram em guetos improvisados, principalmente em áreas rurais no nordeste do país. A gendarmeria húngara, colaborando ativamente com a SS, implementou as medidas com eficácia surpreendente. Famílias inteiras foram despejadas com apenas algumas horas de aviso, sendo autorizadas a levar apenas pequenos pertences pessoais. Os guetos, caracterizados por condições insalubres e superlotação extrema, funcionavam como estações temporárias antes da deportação. A coordenação entre Budapeste e Auschwitz foi constante. Eichmann projetou um sistema ferroviário que permitiu o transporte de 12.000 a 14.000 pessoas diariamente para os campos. Enquanto isso, Höss adaptou Auschwitz-Birkenau para acomodar esse fluxo sem precedentes. O ramal ferroviário dentro do campo foi ampliado para permitir que os trens circulem diretamente até as proximidades dos crematórios, eliminando tempos de espera e maximizando a eficiência. Em 15 de maio de 1944, o primeiro trem partiu da Hungria. Nos 56 dias seguintes, aproximadamente 147 trens transportaram mais de 430.000 judeus húngaros para Auschwitz. A operação atingiu níveis sem precedentes. Em alguns dias, chegaram até 4 trens, cada um transportando entre 2.000 e 3.000 pessoas amontoadas em vagões de carga, sem instalações sanitárias, comida ou água suficientes. Muitos morreram durante a viagem, especialmente idosos e crianças. A chegada a Auschwitz representou o início de um processo industrializado de morte. Os trens paravam na rampa central de Birkenau, onde os deportados desembarcavam em meio a gritos, latidos de cães e golpes. Homens e mulheres foram imediatamente separados. Oficiais médicos da SS, vestidos com jalecos brancos para reforçar a ilusão de um procedimento sanitário, realizavam a seleção com gestos quase imperceptíveis. À esquerda para trabalhos forçados, à direita para a morte imediata. Os critérios eram brutalmente pragmáticos. Aproximadamente 70 a 80% de cada transporte era enviado diretamente para as câmaras de gás. Todas as crianças e idosos, mulheres grávidas ou com crianças pequenas, doentes ou fracos. Apenas homens e mulheres jovens, aparentemente robustos, eram temporariamente selecionados para trabalho escravo. Durante a Operação Húngara, a proporção de gaseamentos atingiu imediatamente níveis sem precedentes, chegando a 90% em alguns transportes. A mentira era parte integrante do sistema. Os selecionados para morrer foram informados de que seriam banhados e desinfetados antes de entrar no campo. Em alguns casos, eles até receberam sabão e toalhas para reforçar a mentira. Eles foram instruídos a lembrar onde deixaram seus pertences para que pudessem recuperá-los mais tarde. Uma ironia cruel, considerando seu destino imediato. As crianças eram frequentemente separadas com a promessa de mais tarde se reunirem com suas mães. As câmaras de gás, projetadas para simular instalações sanitárias, podiam acomodar entre 1.000 e 2.000 pessoas simultaneamente. Uma vez preenchidas, as portas reforçadas eram hermeticamente fechadas. O pessoal da SS, equipado com máscaras de gás, atirava projéteis de Zyklon B através de aberturas especiais. O gás, ao entrar em contato com o ar, liberou ácido cianídrico. A morte por asfixia não era instantânea. O processo levou entre 10 e 20 minutos, durante os quais as vítimas tiveram convulsões, vômitos e hemorragias antes de sucumbir. Durante a Operação Húngara, o sistema atingiu capacidades máximas nunca vistas antes. Höss, em depoimento posterior, alegaria que em dias de pico até 10.000 pessoas foram assassinadas em 24 horas. Esse número foi corroborado por documentos alemães recuperados e depoimentos de guardas. Para manter esse ritmo, todos os crematórios funcionavam simultaneamente e, quando isso se mostrou insuficiente, as fossas de cremação a céu aberto foram reativadas. Essas fossas, escavadas perto dos crematórios V e VI, mediam aproximadamente 50 metros de comprimento, 8 metros de largura e 2 metros de profundidade. Os corpos foram colocados em camadas alternadas com madeira e encharcados com combustível. O calor gerado era tão intenso que a gordura corporal era convertida em combustível adicional. Fumaça preta e cheiro acre impregnavam a atmosfera por quilômetros ao redor. Testemunhas descreveram como o céu acima de Birkenau permaneceu permanentemente escuro
e cinzas flutuavam no ar como uma macabra queda de neve cinza. A escala do extermínio criou problemas logísticos sem precedentes. Os crematórios, projetados para incinerar aproximadamente 4.400 corpos diariamente, estavam operando muito acima de sua capacidade nominal. Isso levou a colapsos frequentes, que Hus conseguiu administrar realocando recursos. As fossas permitiam a cremação de corpos adicionais, mas criavam outros problemas: contaminação do solo com gordura humana e dificuldades para evitar que o fogo se espalhasse descontroladamente. Outro aspecto crítico foi a gestão dos pertences confiscados dos deportados. Judeus húngaros, menos afetados pelas restrições anteriores, chegaram com bens de valor considerável. Hus expandiu o centro de triagem conhecido como Canadá, onde prisioneiros selecionados catalogavam meticulosamente esses bens. Ouro dental foi derretido em lingotes, joias e moedas foram enviadas ao Reichsbank, roupas utilizáveis foram distribuídas aos alemães afetados pelos bombardeios e cabelo humano foi destinado à indústria têxtil. Este sistema econômico parasitário representava uma fonte significativa de recursos para o Reich. A Operação Hus representou um refinamento radical da eficiência genocida. O tempo entre o descarregamento do trem, a seleção e o extermínio foi otimizado ao mínimo. O Sonderkommando, grupos de prisioneiros forçados a manusear cadáveres, foi expandido. Esses homens, regularmente executados e substituídos para eliminar testemunhas, constituíam outro elemento perverso do sistema, vítimas forçadas a participar do julgamento de outros condenados. Adolf Eichmann coordenou a logística, os horários dos trens e as prioridades de deportação de Budapeste. Em Auschwitz, Hus supervisionou meticulosamente as operações, revisou estatísticas e implementou ajustes processuais. Seus relatórios para Berlim, escritos em linguagem técnica e imparcial, ilustravam a completa desumanização conceitual que permitia que o extermínio fosse concebido como um mero problema administrativo. Essa fase frenética continuou até o início de julho de 1944, quando a pressão internacional e a certeza da derrota militar levaram o regente Horthy a suspender as deportações. Naquela época, 75% da população judaica da Hungria havia sido exterminada, principalmente em Auschwitz. Somente a comunidade de Budapeste, aproximadamente 200.000 pessoas, foi temporariamente protegida. A Operação Húngara marcou uma virada histórica. Nunca antes ou depois tantas pessoas foram assassinadas em tão pouco tempo. Mais de 430.000 em apenas 56 dias. Surpreendentemente, esses transportes receberam prioridade até mesmo sobre comboios militares em meio a uma retirada alemã, demonstrando a primazia ideológica do genocídio sobre considerações militares práticas. A queda do Império, a fuga e captura de Rudolf Hus. Em janeiro de 1945, enquanto o Exército Vermelho avançava em direção à Polônia, o som da artilharia soviética começou a ecoar por Auschwitz. Para Rudolf Hus e os outros arquitetos do Holocausto, a hora do colapso havia chegado. Esse colapso não significaria apenas uma derrota militar, mas também a revelação de crimes que eles tentaram cometer longe do escrutínio público. Em 17 de janeiro, Heinrich Himmler autorizou a evacuação completa de Auschwitz. Começou então uma destruição febril de evidências. Documentos comprometedores foram queimados, instalações importantes foram explodidas e arquivos foram incinerados. Na pressa, milhares de documentos permaneceram intactos, fornecendo mais tarde evidências cruciais para os investigadores. No dia seguinte, as infames marchas da morte começaram. Aproximadamente 60.000 prisioneiros foram evacuados a pé, no meio do inverno polonês, para campos mais ocidentais. Aqueles que caíam exaustos ou tentavam escapar eram executados imediatamente. Cerca de 15.000 morreram durante essas marchas, aumentando o número de mortos em Auschwitz muito além de seus limites físicos. Em 27 de janeiro, unidades avançadas soviéticas finalmente libertaram o campo. Eles encontraram aproximadamente 7.000 prisioneiros doentes demais para serem evacuados. Os soldados, endurecidos por anos de guerra, ficaram profundamente chocados com a evidência de um horror industrializado sem precedentes. Montanhas de pertences confiscados,
quartéis abarrotados de moribundos e instalações de extermínio parcialmente destruídas, mas reconhecíveis. Naquela época, Hus já estava operando em Ravensbrück, um campo perto de Berlim destinado principalmente a mulheres. Em março de 1945, diante de uma derrota iminente, ele recebeu instruções de Himmler desaparecer. Ele adotou meticulosamente a falsa identidade de Franz Lang, supostamente um suboficial da Marinha sem nenhuma ligação com a SS. Com documentação falsificada, provavelmente fornecida por redes clandestinas que auxiliavam fugitivos nazistas, ele mudou sua aparência e seguiu em direção a Schleswig-Holstein, uma região próxima à fronteira com a Dinamarca. Ele se estabeleceu em uma pequena fazenda em Gottrupel como trabalhador rural sob sua falsa identidade. Sua esposa Hedwig e seus 5 filhos se esconderam separadamente, também sob identidades falsas. A estratégia funcionou inicialmente. O antigo comandante de Auschwitz tornou-se um trabalhador rural anônimo, evitando interações desnecessárias e mantendo um perfil extremamente discreto. Enquanto isso, os aliados avançaram na catalogação dos crimes de guerra nazistas e no estabelecimento de mecanismos legais para processar os responsáveis. Em agosto de 1945, foi formado o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Hus figurava com destaque nas listas de procurados, mas seu paradeiro permanecia desconhecido. Em março de 1946, as forças britânicas receberam informações sobre o possível paradeiro da família Hus. Uma equipe de inteligência liderada pelo capitão Hans Alexander foi designada para a investigação. Alexander, um judeu alemão que fugiu para a Inglaterra com sua família em 1936, trouxe para a missão uma motivação pessoal, além do dever profissional. Eles primeiro localizaram Hedwig Hus. Depois de ser presa em 5 de março, ela finalmente revelou o paradeiro do marido. Ele estava trabalhando como trabalhador rural com uma identidade falsa perto de Gottrupel. A captura ocorreu na noite de 11 de março. A equipe de Alexander encontrou Hus dormindo em um galpão. Inicialmente, ele manteve sua identidade falsa, apresentando documentos como Franz Lang. Alexandre, no entanto, notou que ele estava usando uma aliança de casamento, algo incomum para um marinheiro supostamente solteiro. Quando exigiram ver o interior do anel, encontraram os nomes de Hus e de sua esposa gravados nele. Foi a confirmação final. Hus, então, tentou usar uma cápsula de cianeto costurada em sua roupa, mas foi imobilizado antes que pudesse usá-la. De acordo com relatos posteriores, essa prisão foi emocionalmente carregada para Alexandre, cujos parentes morreram no Holocausto. O mais desconcertante para seus captores foi a reação de Hus. Ele não demonstrou remorso, não implorou misericórdia e desmoronou emocionalmente. Ele manteve a mesma atitude fria e mecânica que o caracterizou durante seu comando. Quando questionado sobre seu papel em Auschwitz, ele respondeu com precisão técnica, como se estivesse fornecendo um relatório administrativo. Seu testemunho foi tão valioso que ele foi levado a Nuremberg como testemunha nos julgamentos em andamento. Em 15 de abril de 1946, ele testemunhou no caso contra Ernst Kaltenbrunner. Paradoxalmente, seu depoimento detalhado foi devastador para outros réus, confirmando a natureza sistemática e hierárquica do genocídio. Em Nuremberg, Hus também redigiu uma declaração juramentada detalhando suas atividades. Ele estimou que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas foram assassinadas em Auschwitz, um número que historiadores posteriores ajustariam para 1 milhão, mas que confirmou inequivocamente a escala industrial do extermínio. O psicólogo militar Gustav Gilbert avaliou Hus durante esse período, concluindo que ele não apresentava psicopatologia convencional. Ele não era um psicopata irracional, nem sofria de delírios. Ele representava algo talvez mais perturbador, um homem com normalidade técnica, mas completamente desprovido de empatia moral, capaz de dissociar totalmente seus atos atrozes de qualquer avaliação ética. Essa avaliação antecipou o que Hannah Arendt, observando Adolf Eichmann, mais tarde chamaria de banalidade do mal, a capacidade humana de cometer atrocidades inconcebíveis não por sadismo pessoal, mas pela subordinação absoluta da consciência moral às estruturas burocráticas e ideológicas. Enquanto Hus testemunhava, o governo provisório polonês solicitou formalmente sua extradição.
A Polônia, onde Auschwitz estava localizado, alegou jurisdição primária para julgá-lo. O pedido foi aprovado e, em 25 de maio de 1946, Höss foi transferido para Varsóvia para enfrentar um julgamento completo. Justiça nas ruínas. O julgamento na Polônia. Na primavera de 1947, enquanto a Europa lutava para se reconstruir a partir dos escombros da guerra mais devastadora da história, um julgamento sem precedentes começou em Varsóvia. Rudolf Höss enfrentou o Supremo Tribunal Nacional polonês por crimes que desafiavam a compreensão humana. Não foi um processo comum, representou uma tentativa de restabelecer fundamentos éticos e legais após sua ruptura mais profunda. A Polônia do pós-guerra forneceu um cenário particularmente significativo para esse acerto de contas. O país perdeu aproximadamente 6 milhões de cidadãos durante a ocupação nazista, quase 20% de sua população. Destes, 3 milhões eram judeus poloneses, quase completamente aniquilados. O território polonês abrigou os principais centros de extermínio: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno e Majdanek. A geografia do genocídio coincidiu quase inteiramente com as fronteiras polonesas. Após sua extradição, Höss foi internado na prisão de Montelupic, em Cracóvia, famosa durante a ocupação como um centro de detenção para a resistência polonesa. Nos meses que antecederam o julgamento, ele foi obrigado a escrever suas memórias, um documento que mais tarde se tornaria uma evidência histórica crucial sobre o funcionamento interno do sistema de extermínio. O texto resultante, mais tarde publicado como Comandante de Auschwitz, constitui um dos documentos mais perturbadores já escritos. Höss descreveu o extermínio sistemático de milhões no mesmo tom administrativo e imparcial que usaria para explicar operações logísticas de rotina. Essa desconexão emocional também caracterizaria seu comportamento durante o julgamento. Para julgar criminosos de guerra nazistas, o governo provisório estabeleceu o Supremo Tribunal Nacional por decreto de janeiro de 1946. Esse tribunal tinha jurisdição sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos entre 1939 e 1945. Anteriormente, ele havia processado figuras como Arthur Greiser, administrador nazista da região de Warthegau, e Arthur Lieberhenschel, que sucedeu brevemente Höss em Auschwitz. O julgamento começou formalmente em 11 de março de 1947. O tribunal foi presidido pelo juiz Alfred Eimer, acompanhado por juízes associados e avaliadores. A acusação, liderada por Tadeusz Ciprian, apresentou acusações específicas que iam além da obediência a ordens superiores, enfatizando a iniciativa pessoal e o zelo de Höss na implementação e otimização do extermínio. As acusações formais incluíam participação no assassinato de civis e prisioneiros de guerra como comandante de Auschwitz, maus tratos, tortura e atos desumanos contra civis e prisioneiros e filiação a uma organização criminosa, a SS. O que distinguiu este julgamento foi seu foco exaustivo em Auschwitz, permitindo uma reconstrução meticulosa da operação do campo, desde sua criação até sua transformação no principal centro da solução final. Ao longo de 3 semanas, o tribunal ouviu depoimentos de mais de 30 testemunhas, incluindo sobreviventes, ex-guardas e especialistas em crimes de guerra. Entre os mais impressionantes estava o de Stanisława Rachwałowa, uma prisioneira política que testemunhou seleções e gaseamentos, descrevendo como Höss observava impassivelmente enquanto ela fazia ajustes para aumentar a eficiência. Também foi crucial o testemunho de Heinrich Tauber, ex-membro do Sonderkommando, que descreveu a operação de crematórios e câmaras de gás a partir de sua experiência traumática. Jan Sen, o juiz de instrução que documentou Auschwitz após sua libertação, apresentou uma análise forense das instalações, explicando como cada aspecto do campo foi projetado para facilitar o assassinato em massa com a máxima eficiência. Suas investigações refutaram qualquer possibilidade de que Höss não tivesse consciência da magnitude do que havia acontecido sob seu comando. Quando confrontado com depoimentos sobre sua presença na rampa de seleção, onde ele decidia quem seria imediatamente gaseado e quem seria temporariamente designado para trabalhos forçados, Höss não negou seu envolvimento.
Ele confirmou que realizava essas seleções regularmente e que enviava mulheres com crianças, idosos e doentes para a morte imediata por serem inadequados para o trabalho. Essa admissão, expressa sem emoção aparente, impactou profundamente os presentes. No final do julgamento, quando lhe foi dada a última palavra, ele fez uma declaração breve e ambígua. Ele reconheceu que coisas terríveis aconteceram sob seu comando, mas sustentou que sua responsabilidade pessoal era limitada pela estrutura hierárquica. Ele não pediu explicitamente por misericórdia, parecendo aceitar que seu destino estava selado. Ele concluiu dizendo: "Pelos crimes contra a humanidade que foram cometidos, eu mereço minha punição." Essa frase, aparentemente contrita, foi formulada na voz passiva, distanciando-se sutilmente da agência direta. Em 2 de abril de 1947, a Suprema Corte Nacional proferiu seu veredito. Rudolf Höss foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado à morte por enforcamento. Em seu raciocínio, o tribunal enfatizou que ele não havia sido um mero perpetrador, mas um arquiteto ativo do sistema de extermínio que usou iniciativa pessoal para aperfeiçoar métodos de assassinato em massa e demonstrou uma completa falta de remorso genuíno. A decisão incluiu uma disposição excepcional. A execução deveria ser realizada em Auschwitz, dentro do perímetro do antigo campo. Esta decisão respondeu AOS pedidos de organizações de ex-prisioneiros e familiares de vítimas, que argumentaram que a justiça simbólica exigia que Höss enfrentasse seu fim no mesmo lugar onde ele havia orquestrado a morte de mais de 1 milhão de pessoas. Os dias seguintes revelaram facetas contraditórias de sua personalidade. Ele continuou a escrever suas memórias com a mesma precisão clínica, mas começou a mostrar sinais de reflexão que estiveram ausentes durante o julgamento. Em cartas à família, ele expressou remorso principalmente pelo impacto que suas ações teriam sobre eles, não sobre suas vítimas. Significativamente, ele retornou à religião católica de sua infância. Ele solicitou e recebeu os sacramentos do padre Władysław Lon, um padre jesuíta polonês. Quando perguntado sobre sua fé durante Auschwitz, Höss respondeu que havia deixado Deus do lado de fora do portão do campo. Essa frase resumia a compartimentação moral que lhe permitiu atuar como comandante de um campo de extermínio, mantendo uma vida familiar aparentemente normal. Para a Polônia, o julgamento representou o primeiro passo de um longo processo de cura nacional, permitindo que as vítimas vissem um dos principais perpetradores enfrentar a justiça. Foi também uma declaração de soberania recuperada. A nação selecionada como cenário principal do Holocausto estava agora administrando justiça a um de seus arquitetos. Enquanto isso, Höss esperava em uma cela austera. Segundo os guardas, ele manteve uma rotina metódica, dormiu sem pesadelos aparentes e continuou escrevendo. Ele não demonstrou nenhum sinal externo de terror ou desespero. A mesma disciplina que ele aplicou enquanto dirigia Auschwitz parecia sustentá-lo agora diante de sua morte iminente. Em seus escritos finais, contudo, aparecem pela primeira vez reflexões que sugerem uma compreensão tardia da magnitude moral de suas ações. Ele escreveu: "Minha consciência me obriga a admitir a culpa pelas terríveis atrocidades que foram cometidas. Pagarei por isso principalmente com a minha vida." Entretanto, mesmo essas declarações continham ambiguidades. Formulação passiva, atrocidades que foram cometidas em vez de atrocidades que eu cometi, e contextualização dentro da agenda mais ampla do regime, sugerindo uma relutância em assumir total responsabilidade moral. A execução do carrasco, o fim em seu próprio inferno. O amanhecer de 16 de abril de 1947 caiu cinzento e frio sobre a Alta Silésia polonesa. O antigo complexo de Auschwitz, onde apenas 2 anos antes o último de mais de 1 milhão de seres humanos havia perecido, seria palco de um ato final de justiça, a execução de Rudolf Höss, o homem que transformou um quartel militar na máquina de morte mais eficiente já construída. A decisão de executá-lo ali não foi arbitrária. Organizações de ex-prisioneiros solicitaram que a sentença fosse cumprida no mesmo local onde ele exerceu poder absoluto. Esse pedido, aprovado como um ato de justiça poética, significava que o comandante enfrentaria a morte no mesmo cenário onde havia ordenado tantos outros.
Carpinteiros ironicamente prisioneiros de guerra alemães sob custódia polonesa construíram uma forca simples, mas resistente, ao lado do antigo crematório de Auschwitz-Malabry, a poucos metros da casa onde Höss viveu com sua família. Essa proximidade entre sua antiga residência e a maquinaria da morte sempre foi uma metáfora perturbadora para sua compartimentação. Agora, essa justa posição assumiu uma dimensão final. A execução, originalmente marcada para 15 de abril, foi adiada por um dia por motivos de segurança, após relatos de possíveis tentativas de linchamento durante a transferência. As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança ao redor do complexo. Na região ao redor, onde praticamente todas as famílias perderam membros no campo, a emoção continuou intensa. Durante seus últimos dias em Montelupich, Höss mostrou mudanças sutis. O homem que manteve uma frieza mecânica durante o julgamento começou a demonstrar introspecção. Ele recebeu os sacramentos católicos do Padre Lon, retornando formalmente à fé que havia abandonado décadas antes. Essa reconciliação religiosa tardia levanta questões preocupantes. Ela representou um arrependimento genuíno ou apenas um consolo ritual diante da morte iminente? Em seus últimos escritos, dirigidos principalmente à sua família, ele pediu a Edviges que criasse seus 5 filhos com um espírito diferente daquele que havia inspirado suas próprias ações. Ele pediu que ele explicasse a eles por que seu pai havia sido executado, mas enfatizando que ele não era um assassino de coração. Essa formulação revela uma dissonância cognitiva persistente. Até o fim, ele parecia incapaz de conciliar suas ações concretas com sua autoimagem interna. Na manhã da execução, ele foi acordado às 5 horas. Ele comeu metodicamente um café da manhã simples, vestiu roupas limpas de prisão e foi algemado. Seu último pedido foi enviar sua aliança de casamento para sua esposa, pedido que foi atendido. Às 8 horas, um veículo o transportou de Cracóvia para Auschwitz, aproximadamente 65 quilômetros. A segurança era máxima. Veículos adicionais com guardas armados escoltavam o comboio. Höss permaneceu em silêncio durante a viagem, olhando ocasionalmente para a paisagem primaveril. Ao chegar, ele foi brevemente escoltado até o antigo Kommandantur, um prédio que serviu como centro operacional durante sua gestão. Segundo testemunhas, ele pediu um último café, que bebeu calmamente. Essa rotina mundana em um contexto tão carregado era perturbadora para os presentes. Às 10 horas, ele foi transferido para o Bloco 11, conhecido durante a operação do campo como o Bloco da Morte. Ele permaneceu neste edifício, famoso por abrigar celas de punição e execução, por aproximadamente 1 hora. Foi uma espera deliberada, planejada para permitir que ele experimentasse, ainda que brevemente, as mesmas instalações onde milhares sofreram sob seu comando. A área ao redor da forca foi isolada. A execução não seria pública no sentido tradicional. Não eram permitidos curiosos. No entanto, aproximadamente 100 testemunhas oficiais estavam presentes. Representantes do governo, autoridades judiciais, médicos forenses, jornalistas credenciados e, significativamente, ex-prisioneiros de Auschwitz, representando várias nacionalidades que sofreram no campo. Às 10 horas e 8 minutos, Höss foi levado à forca. Ele andava com passos medidos, nem apressado nem hesitante. Testemunhas descreveriam sua expressão como distante e resignada, mas não aterrorizada. Ele subiu os degraus sem ajuda, mantendo a mesma disciplina e controle que exercia como comandante. A estrutura ficava ao lado do edifício que abrigou o primeiro crematório, onde os primeiros experimentos com gás Zyklon B foram realizados em 1941. A proximidade não era coincidência. Simbolizava o ciclo completo de um sistema que exigia seu próprio arquiteto. O promotor polonês leu formalmente a sentença. Höss ouviu sem interromper. Quando perguntado se ele tinha alguma última palavra, ele respondeu brevemente em alemão: "Lamento minhas ações, pago com a minha vida." Esta declaração final, como muitas antes dela, manteve uma ambiguidade calculada. Arrependimento pode ser interpretado como arrependimento moral ou simplesmente reconhecimento de consequências pessoais negativas. O carrasco colocou a corda em volta do seu pescoço. Alguns relatos indicam que Höss ajustou ligeiramente a posição da corda, um ato final de controle pessoal. Exatamente às 10h09, a alçapão foi ativado.
O comandante de Auschwitz estava suspenso entre o céu e a terra. O corpo permaneceu pendurado por aproximadamente 15 minutos. O médico oficial confirmou a morte às 10 horas e 21 minutos. Hus morreu de fratura cervical e asfixia. O homem que havia projetado um sistema para sufocar milhões de pessoas com eficiência agora estava vivenciando uma morte semelhante, embora individualizada e precedida por um julgamento justo, elementos negados às suas vítimas. O destino final de seu corpo gerou debate. Havia a preocupação de que seu túmulo pudesse se tornar um local de peregrinação para simpatizantes nazistas. Por fim, decidiu-se cremá-lo. Uma ironia final, considerando os fornos que ele construiu, e espalhar suas cinzas em um local não revelado. Não haveria sepultura, nem monumento, nem referência física à sua memória. Segundo testemunhas oculares, os ex-prisioneiros que testemunharam a execução não demonstraram júbilo ou satisfação vingativa. Um sobrevivente francês descreveria: "Não senti alegria, senti que alguma ordem havia sido restaurada ao universo, mas a enormidade do que foi perdido tornou qualquer sensação de triunfo impossível." Esta reação reflete a natureza fundamentalmente insatisfatória de qualquer punição para crimes de tal magnitude. Nenhuma retribuição, por mais justa que fosse, poderia compensar milhões de vidas perdidas. A execução representava muito mais do que uma punição individual. Constituía um ato de justiça simbólica coletiva, uma tentativa de restaurar um certo equilíbrio moral. O local exato onde ele foi enforcado permanece discretamente marcado hoje dentro do complexo do Museu de Auschwitz. Não como um monumento ao perpetrador, mas como um lembrete de que a justiça, por mais imperfeita e incompleta que fosse, finalmente chegou a um dos principais arquitetos do genocídio. O sistema que ele ajudou a criar não morreu completamente com ele. Outros perpetradores escaparam da justiça. Alguns, como Eichmann, seriam capturados décadas depois. Muitos viveriam vidas plenas sem enfrentar consequências. As feridas do Holocausto continuam afetando gerações futuras de sobreviventes e seus descendentes. 75 anos depois, as questões fundamentais levantadas pela vida e pelos crimes de Rudolf Höss continuam urgentemente relevantes. Em um mundo onde o genocídio e a desumanização institucionalizada persistem, sua história não é meramente histórica, mas profeticamente atual. Isso nos lembra que o mal mais destrutivo nem sempre surge de paixões descontroladas, mas muitas vezes da subordinação fria e calculada de princípios éticos fundamentais a sistemas burocráticos e lealdades ideológicas. Höss morreu como viveu, disciplinado, controlado, aparentemente desconectado do significado moral completo de suas ações. Mas ele morreu sob o império da lei, após um julgamento com garantias do devido processo legal, com oportunidade de defesa e apelação. Esses elementos da justiça formal representam precisamente os princípios que ele negou a milhões. Sua execução não foi meramente punitiva, mas restaurativa. Ele reafirmou a humanidade de suas vítimas ao tratar até mesmo seu carrasco com mais humanidade do que ele havia demonstrado.